ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Nosso momento da palavra, vamos nos sintonizar com o Espírito de Deus para nós recebermos esse alimento nessa noite, recebermos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor abre os nossos ouvidos e livra-nós de toda ave de rapina, e que o Senhor coloque em nossa mente total entendimento e discernimento para ouvir e receber a Tua palavra. Que os nossos corações sejam a terra fértil, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor está em Mateus, em João capítulo 14, e nós vamos ler somente um versículo. E o versículo é o versículo de número 6. Aqueles que quiserem acompanhar, João capítulo 14 e o versículo de número 6. E assim diz a palavra: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Somente esse versículo podeis acessar em nome de Jesus. Que a glória de Deus repousa sobre esse lugar, sobre os nossos corações. E essa semana o Senhor me deu essa palavra e durante a semana que a gente vem preparando a palavra, o Senhor pegou e fez assim, como esparramar a palavra. E por isso nós lemos somente esse versículo. E eu quero deixar uma grande reflexão dessa palavra que Jesus disse: Eu sou o caminho. Então, eu vou deixar um exemplo para vocês, para quando vocês ouvirem isso, vocês sempre vão lembrar da palavra de hoje. Tem uma música secular que canta, e é muito famosa, uma pessoa muito famosa, que fala assim: há uma estrada de terra que passa lá na fazenda. Então, essa estrada é um caminho. E outro exemplo que eu quero deixar também nessa noite, para a nossa reflexão, é que quando nós estamos de viagem, nós perguntamos para as pessoas: essa estrada passa em tal lugar? Essa estrada vai até tal lugar? Vai. Então, é nesse contexto que nós vamos adentrar a palavra de Deus. E Jesus dizendo que Ele era o caminho, que é o caminho, e que Ele é o caminho que leva até Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. E hoje nós podemos ver, como eu falei para vocês, que Deus espalhou a palavra,
falar do caminho de Jesus. Lembra que Jesus não foi bem recebido na cidade de Samaria? E até os seus discípulos dizem assim: vamos fazer igual Elias, vamos orar e pedir que desse fogo do céu queima, acaba com tudo isso aqui. Porque eles ficaram irados com aquela situação que não receberam o mestre deles e nem eles na cidade de Samaria. Então eles falaram dessa forma, que pedisse fogo, e Jesus saiu dali e foi por outro caminho. E os judeus não se davam com os samaritanos. E mais uma vez Jesus passa novamente por Samaria para salvar uma mulher que estava à beira de um poço. E Jesus, arriscando levar uma surra por ali, porque ele já não, os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele passou por ali justamente porque um caminho passou pela mulher samaritana. Então Jesus, ele é o caminho. Então, quando nós perguntamos, essa estrada chega até tal lugar, o caminho estava à beira do poço. Ele estava passando e a mulher estava ali no poço. Então, ela se encontrou com o caminho. E a partir daquele momento, ela se posicionou e foi chamar as outras pessoas. E as pessoas nem acreditavam muito naquela mulher, mas veio ter com ela e disse assim, e Jesus ficou mais algum tempo com aquele povo. E Jesus disse, o povo disse: agora nós cremos não porque você falou, mas porque nós estamos vendo. Então houve uma mudança naquela cidade, naquele local, justamente por causa do posicionamento dessa mulher. Ela recebeu a palavra e se posicionou e foi chamar os demais da sua família, daquela comunidade que vivia com ela. E mais uma vez, Jesus passa por um caminho aonde tinha um homem que gostaria de ver Jesus, mas ele era pequeno e não dava para ele ver Jesus por causa da sua estatura. E ele sobe numa árvore e o caminho passa debaixo da árvore. E quando o caminho está passando debaixo da árvore, ele disse: desce depressa, porque hoje convém que eu vá da sua casa. Então, aquele homem já teve um caminho para ele ir para sua casa. Então agora ele não estava somente em cima de uma árvore e nem ali junto com os discípulos, mas teve um caminho e foi até a casa dele. E ali Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Então muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. Zaqueu, quando aquela mulher se posicionou no caminho e andou no caminho, e mais uma vez o caminho passa perto do cemitério, aonde ali havia um endemoniado, e o caminho libertou aquele homem endemoniado. Então, Jesus é o caminho, e por onde Jesus passa, ele vai encaminhando as pessoas rumo ao céu, rumo ao reino de Deus. E quando nós falamos sobre Jesus, nós poderíamos destacar grandes palavras a respeito de onde Jesus passou. Mas vamos ficar
com essas 3 situações para a melhor reflexão nesse dia de hoje. Vamos começar pela mulher. A mulher, ela buscava água numa hora imprópria, aonde as outras pessoas não iam ter com ela, porque ela já era uma mulher que tinha vários relacionamentos. E aquele um que estava com ela não era o seu legítimo. Então Jesus falou com ela e ela estava amedrontada. Ela estava perplexa com a vida que ela estava vivendo. E quando ela se posiciona, a vida dela muda. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos têm que seguir de decisões. E ela decidiu, depois que ela se encontrou. Porque quando a pessoa está perdida, ou está assustada, ou está indo num caminho que não sabe aonde vai chegar, a pessoa fica assim mesmo. Mas ela, agora, ela achou o caminho. Agora ela se posicionou e realmente a vida dela mudou. E assim também nós temos que se posicionar. Jesus é o caminho. A palavra é Jesus. Jesus está aqui no nosso meio hoje. Então, a palavra nos convida a se posicionar. A palavra nos convida a marchar rumo ao céu, porque Ele é o único que leva até Deus. Sem contar que nós não falamos do contexto dessa leitura, que é uma conversa que Jesus está tendo com o Nicodemos, que é rei de Israel. Uma leitura muito conhecida, e ele não sabia dessas coisas. E Jesus começa a explicar para ele e fala essas palavras. Mas como nós já conhecemos essa passagem, vamos adentrar aquilo que o Senhor está ministrando. E também aquele homem chamado Zaqueu, o qual ele tinha interesse. Ele tinha interesse de conhecer Jesus. Assim como muitas vezes nós temos o interesse de conhecer Jesus. Mas muitas vezes nós não se posicionamos. O caminho está aqui e nós vamos por outro lado. Mas ele não. Ele se posicionou. E ele subiu em cima. Quando a palavra fala subir em cima, quer dizer elevar, mudar de degrau. Subir quer dizer se levantar. Então, por isso, hoje o Senhor chama a nós se levantar e se posicionar para que nós sejamos uma visão elevada. E Jesus, olhando para ele, disse: hoje convém que eu vou para a sua casa. E quando ele chega lá, ele disse: hoje entrou a salvação nessa casa. Quando nós olhamos para casa em profecia e nos demais contextos da Bíblia, nós vemos que nós somos casa, morada, templo do Espírito Santo. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós somos transformados. Do nossa casa chega a salvação para nós. E a salvação, nós temos a oportunidade como Zaqueu. A oportunidade foi naquele justo momento. Então Zaqueu não deixou para depois. Zaqueu se posicionou. E é isso que o Senhor chama nós, para que nós decidimos e se posicionamos, se levantamos, subimos e olhamos para o caminho. Porque muitas vezes, quando nós estamos numa terra plana, muitas vezes nós não conseguimos ver o caminho.
Mas muitas vezes, quando nós estávamos perdidos lá no meio do pasto, quero deixar esse exemplo, e no meio do capoeirão, nós não conseguíamos andar, ou muitas vezes nós ia colher cana e se perdia no meio do canavial. Então, nós subia no pé de sabuga, que tinha lá, e olhava para nós ver aonde que estava o caminho, para nós criar um rumo, sentido, para nós sair no caminho. Então, essa visão de Zaqueu, eu vou subir, e Jesus é o caminho, e a hora que eu vou conseguir ver o caminho. Então, é essa visão que nós temos que ter. Muitas vezes nós estamos no lugar baixo, muitas vezes nós estamos caídos, muitas vezes nós estamos afogados por alguma situação, por uma poeira, por uma fumaça, ou por alguma coisa que nos aprisionou e nos deixou sem a visão. Então é necessário que nós façamos igual Zaqueu. Olhamos para cima, subimos e olhamos para que nós possamos ver o caminho e o rumo certo. E agora eles vão para a sua casa. E lá chega a salvação para toda a família. Então Zaqueu não foi salvo sozinho. Ele foi salvo e salvou a sua família toda. Então, muitas vezes nós queremos a salvação da nossa família, muitas vezes nós buscamos algo para nossos filhos, muitas vezes para os nossos colegas, e muitas vezes nós frustramos com algumas situações, mas a salvação para chegar até outras pessoas, muitas vezes é necessário nós pegar Jesus para a mão e falar: bem, vamos lá na minha casa. Como nós fazemos isso? Pegamos a palavra de Deus ou a mão, lemos ela e falamos para os nossos familiares, falamos para os nossos amigos, falamos para aqueles que convivem conosco. Mas com que autoridade nós fazemos isso? A autoridade que Deus nos dá é seguido de exemplo. Então, quando nós não somos um exemplo, nós perdemos a autoridade. E muitas vezes essa autoridade nós perdemos dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro do nosso trabalho, enfim, quando nós deixamos de ser exemplo. Então, eu vou dar uma característica para que nós entendamos o que eu estou falando, com mais clareza. Quando nós não somos exemplo, que nós já perdemos a autoridade, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes em outros lugares, nós vamos, às vezes, dar um conselho, vamos falar algo para alguém, e nós não somos aquele exemplo. O que a pessoa vai falar? Nós perdemos a nossa identidade. Por falta de posicionamento, nós perdemos a nossa identidade. E o contexto é esse. Quando nós falamos, a pessoa diz assim: quem é você para falar isso ou aquilo? Então, o nosso posicionamento é seguido de decisões, de exemplo, de atitudes que nos levam à honra, não que nos levam à desonra. Então, por isso, nós temos que ter esse conceito de atitude e posicionamento, para que o acusador não venha acusar nós, perguntando para nós quem somos nós. Então, se nós somos filhos de Deus, nós andamos por esse caminho chamado Jesus, que nos conduz ao Pai Celeste,
nós temos que estar posicionados. Porque muitas vezes levanta batalhas espirituais, muitas vezes levanta pessoas possessas e nós temos que punhar a mão sobre essa pessoa. E quando nós ponhamos a nossa mão nessa pessoa, primeira coisa, nós temos que estar posicionados. Porque senão o inimigo fala como falou para aquelas pessoas que estavam tentando expulsar aquele demônio. E eles falavam, em nome do Deus que Paulo prega, sai. E o Espírito disse, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, e vós quem sois? Então essas pessoas não tinham identidade, porque nem foi citado o nome deles. Então isso é posicionamento. Posicionamento que nos leva à salvação, posicionamento que nos faz caminhar nesse caminho chamado Jesus, nessa direção que a palavra de Deus nos instrui. E enfim, continuando essa situação, o qual nós temos que seguir com esse ensinamento, nós falamos a respeito daquele endemoniado que Jesus passou lá e salvou ele. Sabia que aquele homem foi um grande missionário naquele lugar? Porque ele quis seguir Jesus. E Jesus deu uma ordem para ele. Não, vai para a sua casa. E ele foi para a casa dele. Mas, seguindo a palavra, Jesus passa ali de volta. Depois de muito tempo, Jesus dá uma passada ali novamente. E aquele povo já estava, uma grande parte daquele povo, tudo convertido, porque aquele um que era endemoniado, ele se tornou missionário. E ali ele pregou para todo aquele povo daquela região, que nós vemos esse contexto. Então, o que nós aprendemos com esse endemoniado? Ele viu o caminho, ele encontrou o caminho, ele foi liberto e agora, na obediência do caminho, que é Jesus, ele testemunhou. E o testemunho dele foi válido, o qual as pessoas todas conheciam ele, sabia que ele era um homem que precisava viver amarrado de corrente e nem mesmo as correntes segurava ele. E ele rebentava as correntes toda vez que ele ficava possesso. Então, o testemunho dele fez a grande diferença. E é isso que nós temos que fazer no nosso meio, dentro da nossa casa, obedecer a palavra de Deus e testemunhar os feitos que Jesus faz na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso fardo é muito grande e é pesado para nós carregar. Mas Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, fatigados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é aquele que tirou aquelas correntes, aquele fardo pesado, aquela casta de demônio, aquela legião da vida daquele homem, e ele testemunhou. Então muitas vezes nós ocultamos os nossos testemunhos, muitas vezes por vergonha de manifestar a nossa fé, muitas vezes por vergonha de manifestar. Às vezes nós achamos que aquilo é muito pequeno e que não tem necessidade de contar. Então é necessário que o nosso testemunho seja seguido também de posição. E ele se posicionou e falou para os demais
e todo aquele povo se converteu. Então, nós poderíamos estar vendo muitas outras passagens, como a do filho pródigo, como a do eunuco, enfim, nós poderíamos adentrar sobre essa palavra, porque o Senhor falou, como eu disse, Ele espalhou. Então, nós temos que estar realmente na presença de Deus e posicionar. E hoje a palavra de Deus nos convida a esse posicionamento. E nós se posicionamos diante de Jesus e tomamos uma decisão. Então a nossa decisão é hoje. Nós não podemos deixar essas decisões para ser tomada amanhã ou depois, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, Jesus, Ele chama nós a se posicionar nesse caminho. Lembrando mais uma vez daquela passagem, esse caminho vai até tal lugar. Você sai daqui, você está procurando um bairro lá em São Paulo, e você já está nessa viagem, e você está meio perdido, o GPS não pega, acabou a pilha do celular, do GPS, e você encontra alguém e pergunta: essa estrada passa, ou essa estrada vai lá? Então, toda vez que vocês lembrar dessa passagem, ou daquela estrada que passa lá na fazenda, vocês vão lembrar que tiveram uma ministração sobre o caminho chamado Jesus. Então, não deixe e nem saia fora do caminho. Não deixe esse caminho por nada. Abraça o caminho e marche. Faça como a voz de Moisés: marche, 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 obedeça. Porque a palavra de Deus nos convida a obedecer. E como a nossa hora já se foi, eu espero que todos vocês tenham entendido. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nosso momento da oração. Nesse momento da oração, se você quiser se posicionar diante de Deus, se posicione. Faça a sua aliança com Deus hoje. Não deixe para amanhã. Fala com Ele no seu banco aí mesmo. Conversa com Ele. Não deixa passar despercebido esse caminho. Jesus está aqui e Ele sempre nos dá uma oportunidade de ter uma vida diferente, como a da mulher samaritana, como a de Zaqueu, como essa uma do endemoniado. E como nós falamos, vamos orar. Aqueles que podem se posicionar de joelhos, ajoelha. Aqueles que quiserem continuar sentados, continuam sentados. E faça a sua oração. A sua oração é muito importante para a sua vida espiritual. A sua oração é muito importante para a sua família. A sua oração é muito importante para a sua alma. A sua oração é muito importante para o seu sono, que você vai dormir daqui a pouco. Começa a falar com o Senhor. Se você não tem palavras para falar com o Senhor, busca Ele em espírito e comece a adorar, comece a falar com o Senhor. Jesus, eu estou aqui. Jesus, hoje eu quero fazer essa aliança. Eu estava em cima do muro, igual Zaqueu, mas hoje eu ouvi a palavra e eu resolvi descer do muro, só que eu resolvi descer do lado direito, eu resolvi descer do lado de cá. Então eu quero seguir, eu quero levar o Senhor para a minha casa hoje, através dessa palavra ministrada no meu coração.
Começa a falar: Senhor, faça o meu coração um terreno fértil. Começa a falar com o Senhor nessa hora. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós adentramos, Senhor, no início desse culto na Tua presença, colocamos a nossa alma, o nosso espírito, e agora nos posicionamos de joelho diante da Tua face, diante da Tua presença. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos para Te louvar, para Te adorar, aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Então, ó Deus, faça um coração puro, um coração semelhante ao Teu. Nós sabemos, ó Deus, que o coração de Davi era um coração semelhante ao Teu. Então, Pai, faça o nosso coração semelhante ao coração de Davi. Nós clamamos a Tua presença, Pai, e falamos contigo face a face, no Espírito. Ó Deus, toca na nossa alma e venha, Senhor, visitar o mais íntimo das nossas entranhas. Começa, Senhor, a falar dentro da nossa alma. Começa a falar na intimidade da nossa alma, do nosso espírito. Começa a tocar, Senhor, profundamente aquela alma que geme e chora, aquela alma que se sente aprisionada por uma angústia, por uma mágoa, por um espírito de ódio, algo que tomou a sua vida, ou que marcou a sua vida na infância, na adolescência, ou até mesmo nos dias próximos, e você se sente triste, sente uma amargura, como se fosse uma vontade de chorar, um grito que não sai, aquele choro que está impregnado na tua alma, aquele grito que não vem à sua boca. Então comece a tocar, Senhor, nessa alma aflita. Comece a apagar, Senhor, os dados inflamados, malignos, que tocou nessa alma, que aprisionou. Essa lembrança que toda vez você lembra de algo, de uma pessoa, ou de algo do passado, e você não contém em lágrimas, você vive aprisionado por esse sentimento, muitas vezes um sentimento de amargura, de angústia, e até mesmo uma angústia de morte. Então, ó Deus, no nome de Jesus, começa a visitar essa alma, começa a tocar, Senhor, aonde essa alma ficou aprisionada. O Senhor começa a quebrar esses grilhões, começa, Senhor, a clarear essa mancha que ficou nessa alma, esse espírito de rejeito, esse espírito de angústia, essa rejeição, aonde foi rejeitado, até mesmo depois de minutos da concepção. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai quebrando todas as raízes, quebrando todos os grilhões, as raízes fincadas no passado, as raízes de gerações em gerações. Vai tocando, Senhor, vai visitando. Visita, Senhor, visita essa pessoa que está sentindo o que eu estou falando, porque é a voz do Senhor. O Senhor um dia disse: fala o que eu ponho na tua boca. Então, ó Deus, que essas palavras tenham o endereço certo, tenha a alma tocada, tenha essa pessoa que está sentindo essas dores, essas fisgadas em sua coluna, mas até agora não estava, começou agora. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, vai tocando nessa espinha, vai tirando essas dores, esse formigamento, essa coisa que essa pessoa não tinha e começou a aparecer do nada, começou a aparecer há pouco. Então, ó Deus, no nome de Jesus, vai tocando
nesse formigamento, vai tocando nessas pontadinhas e vai curando, Senhor. Isso é para você saber que o Senhor está falando com você nessa noite. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, fala mesmo no coração dessa pessoa, que é o Senhor que está dando um sinal no corpo dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos também, Senhor, que o Senhor visita as nossas famílias, aquelas pessoas que não puderam vir, aquelas pessoas que nós queríamos que estivessem aqui junto conosco, do nosso lado, do lado da nossa cadeira, pegado muitas vezes na nossa mão, mas não vieram. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor visita essa pessoa, que essa pessoa acabou de pensar agora, que o Senhor começa a tocar nessa família, nessa casa. Visita, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo e toca profundamente, Senhor. Toca, Senhor, toca nessa pessoa que está pensando, mas será? Isso é para mim mesmo? Eu estou sentindo isso. É para você mesmo que sentiu e que está sentindo. Essa é a presença de Deus na sua vida. Então, ó Deus, no nome de Jesus também, nós colocamos, Senhor, aqueles senhores, aquelas senhoras, aqueles idosos que estão abandonados num asilo, está abandonado numa casa de repouso. Visita, Senhor, aquelas pessoas que estão há dias no leito, acamado, muitas vezes em casa, muitas vezes nos hospitais. Ó Deus, no nome de Jesus, vai visitando essas pessoas, dando força e ânimo, cura, Senhor, e abençoa. Dê força, Senhor, e sabedoria para os médicos, para os enfermeiros. Toca, Senhor, em cada pessoa que lidam com essas situações. Também nós clamamos a Ti, Senhor, muitos jovens que estão aprisionados no vício, na droga, na bebida. Ó Deus, no nome de Jesus, vai tocando, Senhor. Toca na vida desse jovem, na vida dessa pessoa, o qual busca por liberdade e vive aprisionado. Essa pessoa que acha que está tudo certo, mas a sua vida não prospera. Então, ó Deus, no nome de Jesus, dê clareza, sabedoria, para que essa pessoa veja o verdadeiro caminho que é o Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, sabemos que o Senhor está aqui, e nós não estamos na beira do caminho, nós estamos no caminho, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Então, ó Deus, também nós clamamos pelos jovens, clamamos, Senhor, pelas crianças. Ó Deus, visita, Senhor, cada criança e livra elas do homem perverso, do professor perverso, da professora, do deliciamento. Ó Deus, dos abusos, livra as nossas crianças desses mal. Faça cumprir, Senhor, essa palavra na vida das nossas crianças. Que o Senhor livra-nos do mal. Então, ó Deus, que essa palavra comece a se cumprir na vida das nossas crianças. Ó Deus, no nome de Jesus, também nós apresentamos todas as mulheres que se encontram grávidas, em gestação. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós brindamos com a Tua palavra esse ventre que está gerando essa criança. Então, ó Deus, que o Senhor livra ela de todas as palavras malditas e de todo mal. Ó Deus, também nós clamamos sobre a nossa vida, Pai. O Senhor coloca
as armaduras do Teu Espírito Santo sobre nós e as couraças do Teu poder. Abençoa, Pai, a nossa mente. Coloca, Senhor, o capacete da salvação em nós, que é os pensamentos de vida eterna. Então, ó Pai, que no nome de Jesus, nós também nos posicionamos nessa noite a interceder pelo nosso país, pelo o governo da nossa nação. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção, a luz do Teu Espírito sobre cada eleitor. Então, ó Deus, que o Senhor abençoa, Pai. E hoje nós clamamos, Senhor, que o Senhor quebra todas as palavras de maldição, todas as palavras de luta e de briga e de todo tipo de contenda que está acontecendo no nosso meio por via dessas decisões. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que a nossa decisão domingo seja para o bem de todos, tanto do Brasil quanto do exterior, porque o Brasil representa e vai apresentar nós lá fora, e nós temos essa aliança com os demais países. E o Brasil, daqui mais uns tempos, vai ser o celeiro do mundo. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe essas eleições e que seja guiado pelo Teu Espírito Santo a pessoa que for o vencedor. Que o Senhor seja com ele e abençoa, Senhor, todas as nações e repreende o devorador, repreende, Senhor, assim como o Senhor disse, repreende a lagarta e o pulgão. E abençoa, Senhor, manda chuvas de bênção sobre as nossas nações. Também nós clamamos a Deus pelos agricultores, clamamos pelos transportadores, clamamos pelos mercadores, clamamos, Senhor, por todos os empresários que promovem o trabalho e o emprego. Então, que o Senhor abençoe e multiplica, Senhor, a renda desses empresários. Abençoa, Pai, e multiplica, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. Então, que o Senhor multiplica, Senhor, os grãos lá da roça. Multiplique, Senhor, abençoa as aves, abençoa, Senhor, a pecuária, abençoa todo o tipo de alimento que a terra produz. Ó Deus, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso salário, nós colocamos diante de Ti a nossa renda mensal e pedimos que o Senhor abençoa, Pai. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, a nossa despensa, e também nós clamamos por Tua misericórdia, e nós pedimos nessa noite, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia e abençoa, Pai. Repreende, Senhor, todo o mau espírito. Repreende também, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Repreende os maus pensamentos que ocorrem muitas vezes nos nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos sejam como os pensamentos de Jeremias, pensamento de bênção e de paz, e não de mal. Então, ó Deus, que nós tenhamos pensamentos não de maldade, mas sim pensamentos de bênção. Ó Deus, no nome de Jesus, receba o nosso culto, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, o nosso pedido, e receba, Senhor, o nosso culto a Ti. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Vamos
para que nós possamos receber essa bênção do Senhor, a bênção aragônica. E depois, se alguém quiser oração, estarei orando aqui na frente individualmente. E assim está escrito: põe o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei, diz o Senhor a Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda a graça. Amém. Que o Senhor inclina para ti o teu rosto e te dê a paz. A paz sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre as suas noites de sono. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aplaudimos o Senhor bem forte. A todos, e tenha assim uma ótima término de sexta-feira e também um abençoado final de semana. Em nome de Jesus.